Bom dia, irmãos. 9 horas, vamos começar? Vamos orar primeiro, curve sua cabeça. Senhor Deus, bendito e eterno, santo e justo Deus, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu nome. Nós nos reunimos, Senhor, como igreja, no teu dia santo, no dia em que nós celebramos a nova criação, a criação que foi restabelecida, restaurada através do sacrifício de Jesus, esse sacrifício de amor. E nosso coração, de forma reverente, Senhor, ora a ti, te louva, te bendiz e te pede, Senhor, que teu Santo Espírito possa nos conduzir nesse dia, de modo a nós agirmos, falarmos, pensarmos em coisas santas, de modo a te agradar. Que o Senhor possa também conduzir toda a aula e todas as atividades que serão feitas aqui no dia de hoje, Senhor. O Senhor possa nos dar luz, possa nos dar compreensão a respeito dos textos bíblicos e dos assuntos que nós vamos tratar, porque nós sabemos e confessamos a nossa total dependência do Senhor para as coisas espirituais. Nós somos insensatos por nós mesmos, mas confiamos na Tua graça, Senhor, a Tua graça que nos faz compreender as coisas do Senhor. Então fala conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, mais uma vez, vamos dar uma pausa aqui no Catecismo de Heidelberg. Essa semana tem sido uma semana de pausas, né? Nós pausamos a terceira João no domingo passado. Hoje eu já vi que nós vamos pausar também primeira João no culto, porque eu já vi lá na liturgia que nós vamos falar de Filipenses, né? No capítulo 1. Né? Então eu também queria aproveitar e fazer uma pausa também no Catecismo de Heidelberg e trazer para os irmãos, vou tentar em 1 hora, um resumo que eu fiz de um livro que eu li há muito tempo, e o resumo também já foi feito há algum tempo, a respeito de um livro do Dr. Mark Dever. Não sei se os irmãos conhecem. Ele é um pastor da Igreja Batista de Campton Hill, nos Estados Unidos. Se não é a igreja mais respeitada, digamos assim, se é que eu posso usar esse nome, o mais relevante no meio reformado, ainda que nós conheçamos outros pregadores, né? Talvez John Piper seja o maior expoente reformado hoje, vivo ainda, mas ele tem uma igreja que tem uma característica e um nome, digamos assim, na formação de outras igrejas, na formação de pastores, e ele escreveu um livro chamado As 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Os irmãos conhecem? Já ouviram falar? Sim, ali, muito bem. Então, eu já há algum tempo procuro uma oportunidade para trazer um resumo aos irmãos. Obviamente que em 1 hora nós vamos falar de forma não tão profunda assim, mas eu acho que dá para a gente compreender bastante coisa a respeito do livro. Eu trouxe, inclusive, numa quinta-feira, algum tempo atrás, acho que 2023, ou enfim, o ano passado talvez, um breve resumo. Nas quintas-feiras as aulas são menores, mas eu trouxe já um breve resumo sobre o livro, mas eu acho que ainda na semana da Reforma Protestante, digamos assim, né, foi na sexta-feira retrasada, e hoje a igreja vai se reunir em assembleia, por exemplo. Isso é algo que não acontece sempre, mas que é uma boa oportunidade para nós ouvirmos homens experientes que têm a mesma fé que nós, falando a respeito da vida da igreja nos dias de hoje. Muito bem, então eu vou direto ao ponto para a gente aproveitar a nossa hora da melhor maneira possível. E já adianto também que isso não... A nossa aula hoje não exclui a sua leitura do livro. Tu pode pegar o livro para ler, porque o livro vai estar dizendo muito mais coisa do que, obviamente, eu vou conseguir trazer em 1 hora de aula. Pois bem, então, o nome do livro é As 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Eu sei que, inicialmente, quando você quando você ouve esse tema, meio que chama a atenção como se fosse um tema da igreja moderna. Não parece aqueles nomes de igreja de coach, coisa do tipo, né? As 9 marcas disso, assim, assim. 9 caminhos que te levam para tal lugar. Então, eu sei que parece isso, mas não é. Inclusive, nós vamos tratar desse tema vendo o conteúdo histórico dele, a evolução desse tema sendo tratado. E esse termo, marcas de uma igreja, inclusive é encontrado em um dos nossos símbolos de fé. Tá? Saiba você, nós vamos ver daqui a pouco na Confissão Belga, nós encontramos um artigo que trata das marcas da igreja. Então pode parecer algo que é muito moderno, mas é algo que já é tratado na história da igreja em algum sentido. Muito bem, todos nós temos uma visão de igreja, não é? Dependendo da construção social
e de vida que nós tivemos, dependendo da construção religiosa mesmo, da igreja que nós viemos, aquilo que nós estamos acostumados, nosso ambiente cultural. Mas o que não muda, apesar das nossas visões a respeito da igreja poderem ser diferentes, o que não muda é a visão bíblica a respeito de uma igreja saudável. Então nós vamos começar, ainda que esse não seja, digamos assim, um rol exaustivo das características de uma igreja saudável, nós vamos ver algumas das características que o Mark Dever construiu aqui no pensamento do seu livro. Como eu disse, então, os cristãos trabalham esse tema há muito tempo, tá? Isso não é um tema novo na igreja. Eu vou citar, por exemplo, primeiro aqui, John Stott. John Stott, no primeiro livro que ele escreveu, que se chama Homens com uma Mensagem, ele resumiu assim as marcas de uma igreja ideal. As marcas de uma igreja ideal, baseado nas igrejas do Apocalipse, são, diz ele, amor, sofrimento, santidade, sã doutrina, autenticidade, evangelização e humildade. Mas a ideia de John Stott nesse livro era fazer uma diferença entre as marcas de uma igreja verdadeira e as marcas de uma igreja falsa. Então ele queria distinguir a igreja verdadeira da igreja falsa através dessas marcas. Porém, o que Mark Dever vai falar no seu livro, ele vai conceber a ideia de que é possível que igrejas verdadeiras não estejam tão saudáveis. Igrejas verdadeiras podem estar enfermas, podem precisar de cura em algumas dessas áreas. Então, a ideia não é propriamente distinguir uma igreja verdadeira de uma igreja falsa. Por que é importante dizer isso? Porque nós podemos considerar que fazemos parte de uma igreja verdadeira, mas alguns pontos da nossa igreja, por exemplo, de todas as igrejas, podem não estar tão saudáveis assim e nós podemos precisar de algum tipo de reforma, não é? Pois bem, antes do século XVI, da Reforma Protestante, como é que se dava a compreensão desse tema? A igreja ela era mais aceita do que discutida. Sim ou não, antes da Reforma? A igreja era mais aceita por quê? Porque concebia-se a ideia de que o Papa era o bispo de Roma e sucessor de Pedro, então toda a teologia da igreja descansava na própria igreja. Porém, depois da Reforma Protestante, século XVI, a começar por Lutero, nós vamos começar a encontrar alguma discussão a respeito da natureza da igreja. Então a igreja é mais discutida. Algumas citações históricas aqui para nós começarmos. Melanchthon, em 1530, na Confissão de Augsburgo, no artigo 7º. Melanchthon é aquele amigo, né, de Lutero, um luterano, inclusive foi sucessor de Lutero após a sua morte. E ele vai escrever em 1530, então veja que esse é um assunto antigo. Em 1530, ele vai escrever na Confissão de Augsburgo, no artigo 7º, o seguinte: as marcas que distinguem a igreja são o puro evangelho e o uso correto dos sacramentos. Então perceba aqui que ele dá duas características: a pregação, digamos assim, do puro evangelho e o uso correto dos sacramentos. Continuando ainda, Thomas Cranmer, em 1553, ele produziu os 42 artigos da igreja anglicana, a igreja da Inglaterra. E no artigo 19 ele diz o seguinte: a igreja visível de Cristo é uma congregação de fiéis na qual é pregada a pura palavra de Deus e os sacramentos são devidamente administrados. Então, mais uma vez aqui, Thomas Cranmer nos apresenta duas características de uma igreja saudável, muito parecido com Philippe Melanchthon, inclusive. Ele fala dos sacramentos e fala da pregação do evangelho. Nós vamos encontrar também Calvino nas Institutas, abordando esse assunto da distinção entre a verdadeira e a falsa igreja. Nós vamos encontrar o seguinte nas Institutas: onde quer que vejamos a palavra de Deus ser sinceramente pregada e ouvida, onde vemos os sacramentos serem administrados segundo a instituição de Cristo, aí, de modo nenhum, se há de contestar estar presente uma igreja de Deus. Por fim, nós chegamos na Confissão Belga, em 1561, no artigo 29, e ele vai dizer o seguinte, na nossa confissão de fé. Então, nós chegamos aqui na nossa confissão de fé, no artigo 29. Então, perceba que esse tema, né, esse nome, as marcas de uma igreja saudável, as marcas de uma igreja verdadeira, não é nada moderno, é algo que está sendo discutido já há muito tempo. Nós encontramos na nossa confissão de fé. Muito bem, eu vou ler o artigo 29 da nossa confissão de fé. A igreja verdadeira é conhecida pelas seguintes marcas: ela pratica a pura pregação do evangelho,
Mantenha pura administração dos sacramentos segundo Cristo os instituiu. Então perceba que até aqui nossa confissão de fé está no mesmo caminho que Calvino nas Institutas, está no mesmo caminho que Cranmer e está no mesmo caminho que Melanchthon. Mas ela vai adicionar, nossa confissão de fé vai tratar e vai adicionar mais um ponto. Ela vai dizer assim, ó. Ela mantém a pura administração dos sacramentos segundo Cristo os instituiu e ela exercita a disciplina na igreja para a correção e punição dos pecados. Em resumo, ela governa a si mesma segundo a pura palavra de Deus, rejeita tudo que lhe for contrário e tem Jesus como único cabeça. Muito bem. Então, o que nós encontramos aqui, irmãos, nós podemos perceber, é que tanto os reformadores como o próprio livro do Mark Dever, ele vai rejeitar a ideia do pragmatismo. O que é o pragmatismo? A igreja faz para dar certo. A gente faz porque nós vamos ter resultados. E o que eles chamam de resultados? Você pode imaginar, não é? O que é resultado? É a igreja cheia. É muita gente chegando, é muita gente sendo admitida. Então, tanto as confissões de fé quanto os reformadores, eles vão rejeitar essa ideia do pragmatismo. Porque, é claro, nós sabemos que não existe igreja perfeita. Inclusive, o Mark Dever é batista, né? Começa por aí. Mas não existe igreja perfeita. Mas nós consideramos que dentro das imperfeições, ou em igrejas imperfeitas, existem igrejas saudáveis, pela graça de Deus. Então, o livro vai propor aqui que as primeiras 5 marcas, elas refletem ou estão ligadas à pregação correta da palavra de Deus. Tá? E as 4 últimas marcas, elas vão se relacionar, digamos assim, com a identidade cristã. Como nós nos enxergamos? Qual é a nossa identidade? Então, eu vou começar com uma pergunta. Se você tivesse que responder, qual é a marca principal, a marca distintiva de uma igreja boa? Digamos assim, você vai sair, você vai viajar, vai para outro estado, vai sair de Maricá, vai sair do Rio, você tem que escolher uma igreja para congregar. Você chegou lá em outro estado. E aí você tem que escolher uma igreja, você tem que olhar e tem alguma coisa que você tem que identificar nela para você passar a congregar nela, não é verdade? Então, o que você diria que é a marca principal de uma igreja boa para congregar? Pode responder quem quiser. Professor não vale. Professor, né? Muito bem. Então você tem que chegar lá e você tem que encontrar a pregação fiel das Escrituras. Mas se a gente fosse, digamos assim, destrinchar, resumir, não é? E pegando alguns pontos a respeito do que o Luan respondeu, como a gente vai identificar a pregação correta das Escrituras? Como é que a gente consegue olhar e fazer essa identificação? Então, você vai perceber que hoje em dia, como é que as pessoas fazem? Tem gente que diz assim, eu vou para uma igreja, eu estou procurando uma igreja, eu vou ficar ali porque o louvor é muito legal. Tem um louvor muito bonito, um coral que canta muito bem. Né? Tem berçário, tem espaço kids, né? Para eu deixar meu filho, que é um espoleta. Então, eu estou procurando coisa, ou então eu procuro um pastor que é engraçado. Eu não gosto de pastor sisudo, não. Eu gosto de pastor que é mais leve, sabe? Ele conta piada, ele é divertido. Ou então um camarada que visita muito, ele vai na casa de todo mundo, o cara é uma gente boa, legal. Então, as pessoas muitas vezes procuram a igreja por razões erradas. E Mark Dever vai responder que a primeira marca de uma igreja boa, de uma igreja saudável, é a pregação expositiva. Então, a pregação correta das Escrituras, ok. Como é que eu identifico isso? Eu chego na igreja e eu vejo se a pregação é feita de forma expositiva. E essa não é somente, segundo Mark Dever no livro, a primeira marca, como é a marca principal. Dessa marca dependem todas as outras. Porque se essa marca, a pregação expositiva, for realizada de maneira adequada, ela vai alimentar a igreja de modo que a igreja se torne saudável em todas as outras marcas que são necessárias. Exatamente por isso, os pastores de uma igreja, eles devem se dedicar à pregação expositiva. E é isso que a igreja deve exigir dos pastores. Então, o que a igreja exige de um pastor? Pregação expositiva. Mas eu gosto tanto quando o pastor vai na minha casa, me visita, fica lá, toma um café.
É muito bom, é muito legal, né? Poder visitar, nós estarmos juntos, isso é muito importante. Tem igreja que exige muito isso do pastor. Ela quer ter um pastor dessa maneira. Mas é isso que é a coisa principal que uma igreja deve exigir do seu pastor? Não é. É a dedicação a pregar de forma expositiva. E necessariamente, se uma igreja falhar na pregação expositiva, ela vai falhar em todas as áreas. Então, alguns irmãos, ou algum irmão pode me definir, os professores estão convidados a ficar calados. Algum irmão pode me responder, pode definir quais são as palavras. O que é a pregação expositiva? Porque se você chegar lá, não é? Você se mudou, você passou naquele concurso, você vai para outro estado, você vai escolher uma igreja para congregar. Como é que você vai identificar a pregação expositiva? Resume para mim. Essa é uma parte. Uhum. Uhum. Muito bem. Então, de fato, isso é parte da pregação expositiva. Como nós resumimos uma pregação expositiva? Ela tem essa característica de você começar num livro e terminar aquele livro, versículo por versículo, às vezes, como a Mariana citou, né, palavrinha por palavrinha, né? E ela tem um conceitozinho fácil de decorar para você identificar uma pregação expositiva, que é o quê? Você lê o texto, o pregador lê o texto, ele explica o que o texto está dizendo e ele aplica o texto na vida da congregação. Então você lê o texto, você vê lá, o pastor, ele abriu, ele leu o texto e ele nunca mais voltou para o texto. Ele falou da vida dele, ele contou de tudo, falou da igreja, contou história. Às vezes história é boa, às vezes é coisa legal. Não é que o que ele falou é errado, necessariamente, mas não é pregação expositiva. Então você lê o texto, você explica o texto e você aplica o texto na vida da congregação. E por que isso é importante, irmãos? Mark Dever vai dizer que um pastor que se permite pregar de forma não expositiva, necessariamente a sua igreja vai se conformar à imagem dele. Mesmo que o que ele pregue seja verdade. Por quê? Porque se ele escolhe, se ele não está a serviço da palavra de Deus, porque isso é pregar expositivamente, é você estar a serviço da palavra de Deus e admitir que toda a Bíblia é inspirada, toda a Bíblia tem algo a falar conosco, não é? Se você não admite isso, necessariamente aquela congregação, ao invés de estar sendo moldada a mente de Cristo, ela está sendo moldada a mente do pastor. E por melhor que seja o pastor, não é? A mente dele ainda é muito aquém daquilo que a igreja deve ser. Eu lembro quando nós estávamos expondo 2 João, o Mateus virou para mim e falou: Henrique, quando você abriu lá o final de 2 João, eu me perguntei assim, o que esse cara vai falar? Porque está escrito lá, tendo muito a vos escrever, não farei por pena, né, através de tinta ou papel, vou falar pessoalmente. Aí Mateus falou para mim, Henrique, quando você leu os textos, falou, o que Henrique vai pregar? E é verdade, mas nós estamos a serviço da palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que vai me servir, não é? E nós vamos escolher e definir aquilo que nós vamos pregar. Então, uma coisa importante. Pastores e pregadores não são chamados a pregar a respeito de filosofia, a respeito de contextos sociais, políticos. Ainda que tudo isso, irmãos, possa fazer parte, é claro, de uma boa mensagem expositiva. Pode fazer e deve fazer, muito bem. Mas um pregador não é chamado para pregar filosofia, para pregar exortações morais. Já viu um monte de pastor? Isso é muito comum em igrejas pentecostais, né? Ele prega dizendo a regra, ele nem abriu a Bíblia, ele já começa, irmão, a barba é assim, a roupa é desse jeito, e ele começa a dar um monte de exortação moral, você tem que tratar a tua mulher desse jeito. Tem um aí famoso que disse que ele não aceita a mulher dele, quando está passando um pano na casa, ela virar para ele e dizer assim, não pode pisar não, espera um pouquinho aí fora, para não patinhar. Ele falou, eu sou o rei da minha casa. Homem, se coloque... E ele é um pastor muito conhecido. Seja respeitado na sua casa. Onde já se viu, eu não posso pisar na minha casa. Então, um pastor não é chamado para fazer exortações morais, ainda que possa haver exortações morais dentro do texto bíblico, da exposição bíblica. Então, uma igreja deve exigir do seu pastor pregação expositiva. Mas eu queria que meu pastor também fosse divertido, legal, fosse na minha casa. Ok,
Nós podemos trabalhar nisso, os irmãos podem, em algum sentido, não é? Nós somos irmãos e trabalharmos para que a igreja tenha esse senso de unidade, de companheirismo, de amor. Isso é muito legal. Mas a igreja deve exigir do seu pastor pregação expositiva. E é isso, ou nisso, que os pastores devem se dedicar. A segunda marca de uma igreja saudável, segundo Mark Dever, é a doutrina do evangelho. O que ele quer dizer com isso? Que aquilo que de mais importante nós temos, irmãos, é o nosso conhecimento, aquilo que nós sabemos a respeito de Deus. Porque é isso que vai definir o nosso relacionamento com Ele e uns com os outros. Então, eu sei que para alguns irmãos é chato, mas teologia é importante, de fato. Meu pai vira para mim, às vezes, né? Vou copiar ele, e fala assim: Henrique, bota beterraba no feijão. Ele fala assim: bota beterraba no feijão. Você já viu quando você era. Você já viu quando você era criança, que sua mãe pegava e dizia assim, ó, queria dar beterraba para as crianças, né? Hoje dizem que não pode cozinhar beterraba, porque não tem uma, né? Eu não sei exatamente a razão, mas eu sei que podia. É igual leite com manga. Antigamente não podia, hoje pode, que eu tomo leite com manga. Mas enfim, dizem que não pode. Aí, lembra que a sua mãe queria dar beterraba e ela pegava a beterraba, descascava e botava no feijão. Por quê? Porque tem gostinho de feijão. Tem gostinho de beterraba. Beterraba crua nem todo mundo gosta, mas feijão temperadinho com a beterraba ali, né? Você come. Então meu pai fala assim: Henrique, bota beterraba no feijão. O que ele está querendo dizer com isso? Prega de forma fácil o feijão, mas bota a beterraba ali, a teologia está ali no meio. Não precisa dar teologia crua para as pessoas, não precisa dar aquele negócio meio insosso, sabe? Não precisa ser assim. O camarada que chega lá e dá aquela aula, passou 10 minutos, você já está, sabe, dormindo ali, você não sabe mais onde você está. Porque o cara está te dando beterraba crua para comer, você não quer beterraba. Mas um feijãozinho você come, não é verdade? Então, essa é uma sensibilidade que ambos devem ter, a igreja e o pastor. Por quê? A igreja porque deve exigir teologia e deve também ter coração disposto a aprender, se dedicar a aprender. E os pregadores e os pastores para facilitar a vida. Nem todo auditório é congresso fiel. Eu falo para meu pai que tem a síndrome do congresso fiel. Conhece a síndrome do congresso fiel? Toda mensagem ou toda aula, ela tem que trazer uma novidade. Já viu isso? Se não trouxer uma coisa que eu nunca vi na vida, um versículo novo para eu entender, então a igreja às vezes sofre dessa síndrome. E não é verdade. O dia a dia, o evangelho puro e simples, ele é necessário. Nós não podemos assumir que a igreja conhece o evangelho. Eu não preparei aqui, mas eu lembro de uma história contada por J. Carson a respeito do fim dos menonitas, não é? E ele diz mais ou menos o seguinte: olha, havia uma primeira geração de menonitas que assumia que o evangelho era real. Eu vou dizer de cabeça mais ou menos, tá? É mais ou menos isso. Eles diziam o seguinte: olha, eles assumiam, a primeira geração de menonitas, que o evangelho era real e que as implicações do evangelho na vida e na sociedade também eram reais. Então os menonitas existiam. Veio uma segunda geração de menonitas e continuou assumindo que o evangelho era real e as implicações do evangelho eram reais. Então eles pregavam o quê? O evangelho e as implicações. Mas veio uma terceira geração de menonitas que passou a assumir que o evangelho não era mais necessário ser pregado porque todo mundo já sabia. Então só se pregava o quê? As implicações do evangelho, não o evangelho. Consegue perceber a diferença? Então o evangelho deixou de ser pregado, é a segunda marca, a doutrina do evangelho. E o que J. Carson diz é o seguinte: olha, basta uma geração que assuma que o evangelho não precisa ser pregado de forma simples e é o fim daquela geração. Muito bem. Terceira marca de uma igreja saudável. Um entendimento bíblico de conversão e de evangelização. Então eu te pergunto assim: o que você pensa quando ouve a palavra conversão? Fulano se converteu. Diz para mim. Sem ser o Rômulo, outra pessoa. O que você pensa assim, ó? O que é conversão? Fulano se converteu. Pô, tô feliz por fulano. Alguém me responde. Não sem pressa. Eu já tô bem, inclusive, para falar. Já voltei no meu ritmo, então eu posso continuar também, mas. Não, o que você pensa? Pode ser a resposta certa, não precisa ser um paradigma errado, não. O que você pensa? Aproveita que você falou. Uhum.
Isso. E como é que você consegue identificar isso na vida da pessoa como? Existe alguma coisa que você possa identificar? Muito bem. Então vamos lá. Partindo da resposta de vocês. Uma compreensão da conversão é importante por quê? O que nós vemos em muitas igrejas nos nossos dias? Falsas conversões sendo estimuladas. Já viu como é que alguém se converte em muitas igrejas hoje, ditas evangélicas? Quem quer vir aqui na frente aceitar Jesus? Tem um momento agora com as luzes apagadas e o fulano é convidado para vir para frente. Se você for membro de uma dessas igrejas, você vai ver que já tem fulano que foi lá 10 vezes, 12 vezes, não é? Basta cometer um pecado, determinado desvio de conduta, ele volta lá na frente para se converter de novo, sim ou não? Às vezes nessas igrejas nós encontramos o quê? O pastor chega e faz você fazer uma oração junto com ele. Ele manda você repetir, ó, repete assim, fulano, Senhor Jesus, aí o camarada, Senhor Jesus, eu entrego minha vida, eu entrego a minha vida. Nas tuas mãos, repreenda o inimigo, repreenda o inimigo. Ele acha que aquilo ali, né, é uma mudança de chave, é uma conversão genuína, mas não é. E o que Mark Dever está dizendo é o seguinte, olha, falsas conversões são um problema na vida da igreja. E não só no problema da vida da igreja, mas como um problema na vida daquela pessoa que assumiu o fato de estar convertida. Porque pensa o seguinte, para aquela pessoa que viveu uma conversão aparente, mas ela não se converteu de fato, aquilo ali é conversão. Então o que ela tem a dizer? Olha, pensa comigo, ela não é convertida, mas a igreja fez ela acreditar que ela é. Então o que ela pensa? Olha, tudo que o evangelho tem para mim é isso aqui. E não deu certo, porque ela não é convertida. Ela está na mesma circunstância de antes. Ela não recebeu um novo coração. Ela não foi regenerada. Ela ainda está morta espiritualmente. Então, para ela, a igreja a incentiva a continuar naquele estado. E diz que aquele é o estado ideal. Porque nós vemos muitas pessoas que dizem assim, olha, eu me chateei com a igreja, eu desanimei da igreja. Eu fiquei tanto tempo lá, mas minha vida não mudou. Por quê? Porque a igreja admitiu no seu corpo alguém que não era crente e fez ela acreditar que era crente. Agora você imagina ainda o prejuízo comunitário desse erro de análise. Pense comigo, ter no corpo alguém que não tem um novo coração, alguém que não é crente de verdade. Então o que Mark Dever está dizendo é o seguinte, a igreja não deve assumir o papel de converter ninguém. Não é papel do pregador, não é papel do pastor, não é papel da igreja converter ninguém. Esse papel é de quem? Do Espírito Santo. A obra é de Deus, quem está incumbido em salvar, em converter, aquilo que nós chamamos de metanoia, aquela mudança de direção, quem é o autor da conversão, quem está incumbido disso é Deus. A igreja não pode se preocupar com isso. Então o que a igreja deve se preocupar? As primeiras marcas, pregação expositiva e conteúdo do evangelho. Então eu me preocupo com o conteúdo do que eu estou falando. Agora, quem vai se converter ou quem não vai? A igreja, se assumir esse papel, ela vai estar assumindo um papel que não é dela. Então, nós temos que focar os nossos esforços no conteúdo da mensagem. Esse é o nosso ponto. É assim que nós vemos a conversão. Então, evangelização, digamos assim, é definido pela fidelidade da mensagem, não pelo resultado. O evangelismo foi bom? Não sei, o que você pregou? O que você falou lá no evangelismo? Mas não veio ninguém para a igreja. Então, tá bom, mas o que você falou no evangelismo? Se veio ou não para a igreja, Deus é que sabe. Quantas pessoas aceitaram Jesus quando você pregou lá? Como é que a igreja reagiu? Não sei. Mas o que você... Para saber se é bom ou ruim, eu vou para o conteúdo. Mas o que você pregou? Não, preguei isso. Não, então o conteúdo é fiel. Então tá tudo bem. Percebe onde a gente tem que focar os nossos esforços? Não é no resultado, não é no pragmatismo. É isso que os reformadores falaram a respeito das marcas da igreja, e é isso que Mark Dever está tratando no seu livro. Muito bem, pode falar. Deu certo. Uhum. Exatamente. Então, pode falar. Uhum.
Aham, sim. Uhum. Porque, como nós vimos, né, elas acreditam que o evangelho, tudo que o evangelho tem para elas é aquilo. E não aconteceu nada. Tudo que elas fizeram foi cosmético. Foi levanta a mão, vem na frente, a igreja sumiu, o camarada veio uma vez no culto, ele é crente, ele é admitido, porque a igreja quer número, o pastor quer dízimo, é o pragmatismo. Não é? Então, nós não assumimos que quantidade de pessoas, nem os reformadores assumiam isso, nem Mark Dever vai assumir, que quantidade de pessoas é uma marca de uma igreja fiel. Nós vamos encontrar igreja com 5 pessoas e 10 pessoas que são uma igreja saudável, e nós vamos encontrar igreja com milhares de pessoas, talvez milhões, ao redor do mundo, que não são saudáveis biblicamente. Continuando aqui, a quarta marca de uma igreja saudável é o entendimento bíblico de membresia. E nisso ele vai separar aqui em 3 perguntas. O que é igreja? Primeira pergunta. Segundo, por que unir-se a uma igreja? Terceiro, o que envolve ser membro de uma igreja? Então, a primeira coisa que nós temos que entender nessa marca aqui é que igreja não é o lugar onde nós nos reunimos. Eu sei que a gente fala assim, né? Amanhã é dia de igreja, vamos dormir cedo, fala para as crianças. Vamos se arrumar para ir para a igreja. Então, assim, é um entendimento correto. Não é errado pensar assim, mas é um entendimento secundário, não é um entendimento principal do que é uma igreja. Então, Denver vai definir igreja como um corpo de pessoas que professam publicamente a sua fé e estão comprometidas com Deus e uns com os outros. Olha que definição simples e boa, bíblica, de igreja. Então, é um corpo de pessoas que confessa publicamente a fé, não é isso que nós fazemos? Seja aqui ou seja em qualquer lugar, pode ser na casa de alguém, pode ser ali na praça. Então, nós confessamos publicamente a fé e nós estamos comprometidas, essa parte é importante, com Cristo e umas com as outras. Ou seja, ele vai dizer o seguinte, olha, uma característica importante de uma igreja é que deve existir um método de você ser incluído e deve existir um método de você ser excluído. Uma igreja não pode ser, por exemplo, uma organização fechada. Não tem método de inclusão. É só a panelinha. Sabe como é? Só minha panelinha. Eu, minha família, minha esposa. Pode falar. Sério? Porque era deles, né? Então não pode ser, minha panelinha aqui. Não, porque eu tô tão confortável, né, eu tô tão seguro com a minha panelinha aqui. Igreja não pode, isso não é uma marca de igreja saudável. E da mesma maneira, uma igreja, só um parênteses, né? Você percebe que essa, por exemplo, é uma característica das seitas, né? Não poder ser incluído de qualquer maneira. Algumas você tem que ser convidado por alguém. Você não existe um método definido de inclusão. E também deve haver um método numa igreja saudável de exclusão dos membros, porque os membros não podem viver da maneira que querem e permanecerem no corpo. Então, uma igreja saudável tem que ter esses 2 métodos. E se não tem, uma igreja saudável, se ela não tem um método de exclusão bem definido e bíblico, provavelmente isso significa que as pessoas foram incluídas de forma indevida também. Então, tem que ter um método para entrar e tem que ter um método para ser excluído. Segunda pergunta, por que nós devemos nos unir a uma igreja? E ele vai argumentar aqui que Deus não nos convidou para viver uma fé individual. A nossa fé, irmãos, é coletiva. Se você falar isso para alguém aí, ou para as pessoas no mundo, que ela precisa ir para uma igreja, qual é a resposta normalmente que elas dão para a gente? A igreja não salva ninguém. Muita gente na igreja vai para o inferno e muita gente fora vai para o céu. Elas não falam isso? A igreja não me salva, eu não preciso ir para a igreja. Quem me salva é Deus. Eu tenho a minha comunhão com Deus, eu não preciso de igreja. É o que elas vão dizer.
Porém, aqueles que de fato se converteram e querem viver uma vida cristã, eles vão encontrar nas Escrituras a informação de que a fé é vivida de forma comunitária e não individual. Abre comigo em Hebreus, no capítulo... Eu não anotei, mas... Capítulo 10, se eu não me engano. 10, 25, como é o livro de Eli, lembrou. Pode ler então, Patrick. 10, 25. Tá bom. Amém. Então, eu vou usar esse texto aqui daqui a pouco para uma outra marca, mas pode até deixar aí para você ler de novo, Patrick. Mas perceba, há uma ordem expressa, e nós encontramos isso também em diversos outros textos do Novo Testamento, há uma ordem expressa de congregar. Então, o que é ser membro? Por que ele fala de uma compreensão correta da membresia? O que é ser membro da igreja? É ter uma carteirinha da igreja? Ser membro da igreja dentro dessa compreensão de igreja é ser membro da igreja? Diz para mim, sim ou não? O que é ser igreja? Nós definimos aqui. É um corpo de pessoas que professa publicamente a fé e está comprometida com quem? Com Cristo e com os outros, uns com os outros. Então, segundo essa definição, eu posso dizer que todo mundo que tem uma carteirinha é membro? Essa é a definição de ser membro da igreja? Todo mundo que tem uma carteirinha da igreja? Não. Também posso dizer que aqueles que não têm uma carteirinha de membro de determinada denominação, eles não são membros da igreja? Posso dizer isso? Não. Por quê? Porque nós vamos encontrar pessoas que, ainda que estejam regularizadas lá com a sua situação formalmente, elas não estão comprometidas com Deus e com o corpo, umas com as outras. Nós encontramos isso, muitas vezes. E essa não é uma marca de uma igreja saudável. Pode falar. Uhum. Uhum. Aham. Tínhamos boas intenções, a gente tinha uma preocupação muito grande porque nossos filhos estavam entrando na adolescência e a gente sabia que tinha que se firmar numa igreja, né? Até mesmo porque isso era algo que a gente começou assim. Mas a gente estava tendo tanta dificuldade, que a gente começou a achar, entendeu? A gente fazia culto em casa, chamava os vizinhos, e a gente estava se perdendo. E a gente não via. Então a gente percebe o perigo, o risco que é, por mais que a gente tenha boas intenções no coração, de ser fiel, de você, né? Acredita que é aquela doutrina né? É a certa, correta. Você sozinho se perde. Sim. É muito grande, muito grande mesmo. E a gente percebe pessoas próximas da gente se perdendo, se convencendo que elas sozinhas no lado dela, elas conseguem se manter na fé. É verdade. Mas é muito importante a nossa compreensão de fé reformada, de fé pactual, porque Deus não faz nada na vida de ninguém sozinho, irmãos. Não é um método que Deus opera. Você vê que Deus chama Abraão, mas ele chama para ele ser pai de muitas nações. Não é para Abraão ser o cara, sabe? É para uma posteridade, é para uma continuidade nas famílias. Você vê que Deus vai operando e nós podemos perceber isso pelos meios de graça. Percebe? Se Deus pensasse a fé ou tivesse estipulado a fé de maneira individual, como é que ele teria feito? Os meios de graça seriam aqueles individuais no nosso quarto de oração, como os monges pensam, mas não são. Quais são os meios de graça? Os sacramentos. Alguém realiza sacramento sozinho? Não.
é uma refeição pactual. Então, qual é o outro meio de graça? A pregação da palavra. Você prega para você mesmo? Não faria nenhum sentido, porque afinal eu sempre concordo comigo. Eu nunca discordei de mim, não é verdade? Então, eu não posso pregar para mim mesmo. Eu tenho que pregar e eu tenho que ser exortado e eu tenho que exortar. Então, perceba que Deus opera sempre na coletividade, nunca na individualidade. Não é um método que Deus escolheu. E esse, irmãos, é um esvaziamento, inclusive, do nosso orgulho. Lembra o que Agostinho falava a respeito depois Lutero também repetiu esse entendimento, a respeito do efeito do pecado no homem? Porque eles diziam que Deus, quando criou o homem no jardim, criou o homem encurvado ou inclinado, não é bem encurvado, né? É inclinado para Deus. Foi assim que Deus criou o homem. Então, o homem, na sua perfeição, era inclinado para Deus. Porém, o que o pecado fez? O pecado encurvou o homem para si mesmo. É o orgulho. É o homem encurvado em si. Então, qual é o trabalho que Jesus está realizando em nós de santificação? É ir nos desencurvando, digamos assim. Já viu quando tem uma coisa amassada e você tem que fazer aquela força contrária para botar na posição correta? Então, isso é Deus tirando o nosso orgulho. Deus não opera na individualidade, Deus opera na coletividade. Nós temos que nos submeter à coletividade. Eu vou chegar, isso vai chegar aqui mais à frente. A quinta marca, só para falar para os irmãos, tá? Eu já identifiquei o que era muscular, eu estava com uma dor aqui agora, porque continuou mais fracamente. Dormi de mau jeito, mas está tudo bem. Disciplina eclesiástica, quinta marca. Ele diz assim, se nós chegamos à conclusão de que deve haver um método de inclusão e de exclusão, significa, e também chegamos à conclusão que os membros têm obrigações na igreja, significa que alguém tem que exercer disciplina. Não é verdade? Nós encontramos, por exemplo, em documentos históricos dos batistas na época da Guerra Civil, século XIX, nos Estados Unidos, que nas igrejas batistas do Sul, mais ou menos 2% dos membros eram excluídos todos os anos. Pensa comigo nisso. A Convenção Batista do Sul, na época, no século XIX, tem um registro de que 2% dos membros eram excluídos todos os anos da congregação. E, pasmem, a igreja crescia. Não pode, tadinho. Mas a igreja vai ficar vazia, fulano vai embora, vai ficar chateado. Tem uma família grande da igreja, e aí o fulano também vai ficar chateado quando vê. Aí vai sair metade da igreja. Às vezes a igreja ou o pastor tem essa preocupação humana, que é natural. Mas o que o livro está nos incentivando a fazer é o que a Bíblia nos aponta. As igrejas batistas do Sul cresciam, enquanto 2% dos seus membros eram excluídos todos os anos. Por quê? Porque uma marca da igreja saudável é a disciplina eclesiástica. E por isso eu pedi para o Patrick deixar aberto no texto de Hebreus 10, porque... Como é que eu vou dizer isso? No capítulo 10 de Hebreus, versículo 25, ele vai dizer o seguinte, olha, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Antes, vá à igreja todo domingo, 10 horas, 10h30. É isso que está escrito lá, no texto de Hebreus? O que está escrito aí, Patrick? Não deixe de congregar. Antes... admoestando-vos. Então, qual é o contrário de deixar de congregar? Estar de corpo presente, mas a mente está voando. Você vem para a igreja, mas você nem está ali mesmo, propriamente. Você não está vivendo a vida da igreja, você não está comprometido com a igreja. É isso que é deixar de congregar? Não deixe de congregar, antes vocês devem se admoestar. Então, nós também temos que pensar disciplina eclesiástica, não somente no sentido da exclusão, né? Daquela penalidade final. Não só nesse sentido. Nós temos que pensar disciplina eclesiástica naquelas exortações rotineiras do dia a dia. Então, nós temos que não deixar de congregar e estar nos estimulando sempre, uns aos outros. Qual foi a última vez que você se sentiu admoestado? Qual foi a última vez que você sentiu que alguém ali corrigiu a rota? Não precisa ser aquela bronca, não. Mas que alguém na igreja falou assim, olha, você pode melhorar. Qual foi a última vez que você se sentiu assim? Nem que seja pela pregação da palavra. Nem que seja. Qual foi a última vez que você admoestou alguém? Com amor, com gentileza. Mas você chegou fulano. Isso não pode ser melhor isso aqui, não, que você está fazendo?
Ou então compartilhar uma experiência. Olha, eu já passei por isso aí, eu acho que é melhor você não ir por esse caminho, não, ir por aquele. Qual foi a última vez que você fez isso? Porque nós temos que não deixar de congregar e nos admoestar. Não é só estar presente, não é bater o ponto na igreja. Chegou aqui, bateu o ponto 9 horas, bateu o ponto meio-dia, voltei para casa. Eu volto daqui uma semana, domingo que vem eu volto. Então ele está dizendo que a marca de uma igreja saudável, uma das marcas de uma igreja saudável, é a disciplina eclesiástica. Eu vou passar, tinha mais coisa para dizer, mas para a gente conseguir chegar até o final. Algum irmão quer falar alguma coisa? Pode falar. Podem falar. Uhum. Uhum. Aham. Uhum. Claro. Uhum. Verdade. Pode falar, Patrícia. Uhum. Exortar admoestar já seria talvez o sentido de mais disciplinar, né, do que exortar. Exortar é aquele estímulo mesmo. Admoestar já é mais puxãozinho de orelha e tal. Independente de como for, como bem disse a Rita, mesmo que você admoeste alguém, que você corrija a rota de alguém, é claro que é um bom estímulo. Essa é uma boa marca. E veja, nenhum de nós, por mais velho na igreja que seja, desde o Túlio até a Sofia, tá, pode assumir o fato de que é uma obra pronta. Eu não preciso mais ser admoestado, porque eu já atingi um nível aqui, ó. Você não está no meu nível para falar comigo, você vai me exortar. Sabe? Tem gente que pensa assim. E não existe isso. Nós vemos grandes homens de Deus que foram repreendidos severamente. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E nós sabemos o que teve que acontecer, como ele foi exortado pelo profeta. E nós podemos citar, assim, diversos homens. Não é verdade? Pode falar. Uhum. É verdade. Matava. Aham. Aham. Uhum. 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 Aham. Uhum. Sim. Por isso é um exercício duplo, é um exercício da igreja, não é? É um compromisso de amor, irmãos. Porque, veja, nós podemos citar, eu não gosto de dar exemplos conosco quando o exemplo é ruim, né? Eu não vou dar o exemplo do Túlio no exemplo ruim. Eu vou pegar, por exemplo, nós vimos Steve Lawson, um grande homem, caiu. Antes de pensar, irmãos, que ele era um grande pregador e um grande escritor e era importante para a igreja, antes de pensar nisso, eu espero e acredito que tenha acontecido, aqueles irmãos amavam o Steve. Era um irmão deles, querem o bem, querem a conversão. Então veja, quando você tapa o sol com a peneira, quando você finge que não está vendo, ou quando você simplesmente não se compromete, porque é ruim mesmo, tem hora que é difícil se comprometer, porque você já tem tanta coisa na tua cabeça, sim ou não? Tá tão ocupado,
Está tão preocupado com os seus problemas. Então você vai se envolver no problema do outro para ajudar o outro a crescer. É cansativo. Só que é justamente por isso que nós entendemos a definição de igreja não como um lugar, mas como um corpo. Um corpo que professa a fé publicamente, está comprometido com Deus, mas também está comprometido uns com os outros. Eu estou comprometido com você. Você está comprometido comigo. Por isso que se você tem uma carteirinha da igreja, mas se você não está comprometido comigo, você não é considerado membro, por assim dizer. E da mesma maneira, se você não tem uma carteirinha de membro de determinada denominação, mas você está comprometido com aquele corpo, você vive a vida comunitária, você é um membro daquele corpo. Ainda que formalmente ainda falte um detalhe ou outro. E nós vamos perceber que a sexta marca, ela está muito envolvida ou tem uma ligação muito profunda com essa quinta marca. Que é o seguinte, o interesse bíblico por discipulado e crescimento. Eu estou pulando os textos bíblicos, por isso que eu falei para os irmãos, que os irmãos depois podem ler o livro e tudo mais. Tem diversos textos bíblicos embasando todas essas marcas, mas obviamente não conseguiria resumir um livro tão grande em tão pouco tempo. Então ele vai dizer o seguinte, que uma igreja saudável tem como característica o interesse pelo crescimento espiritual dos seus membros e por discipulado. Então eu vou tentar resumir aqui. Primeiro, tem gente que acha que pode ser bebê espiritual a vida toda. Não é verdade? Se eu entrar no céu, já tá bom. Eu quero entrar no céu. Tô no céu? Tá tudo bem, então não preciso de mais nada. Preciso dar um segundo passo, não é? A gente aprendeu na escola que um ser vivo é o quê? Eu sei que essa definição científica não é a melhor, tá? Mas vamos pro primário lá. Quando você aprendeu na escola, o que era um ser vivo? É aquele que nasce... Isso, se reproduz. Nasce, cresce, se reproduz e morre. Eu sei que não é a melhor definição científica, mas é assim que a gente aprendeu, não é verdade? Então, eu nasci espiritualmente, muito bem, mas eu não cresci. Provavelmente você não nasceu. É isso que ele está dizendo. Olha, eu não cresci espiritualmente. Será que você nasceu espiritualmente? Porque tudo que nasce, irmãos, ou morre ou continua crescendo. É a vida. Só existem duas opções. Meu pai, quando faz aniversário, né, eu sempre falo assim, parabéns, está ficando velho. Aí ele fala, a outra opção é pior. Né? Só tem duas opções. Ele fala, a outra opção é pior. Então está ficando velho. Isso está crescendo. Então nós não podemos assumir que crentes não crescem espiritualmente ou podem serem apáticos sempre. É verdade que tem momentos que na nossa vida nós sofremos certos abalos espiritualmente. Olha, veja, eu não estou falando de coisas exteriores não, tá? Porque exteriormente tem gente que sofre abalo a vida toda, e é verdade mesmo. Tem gente que nasceu para sofrer, a gente vai entender no céu o porquê daquilo. Vive doente, grandes homens de Deus, né? Vivem doentes, vivem com problemas familiares. Isso é outra coisa, eu estou falando de espiritualmente. Porque grandes homens de Deus tiveram problemas externos, mas nunca esfriaram na sua fé. Então eu estou falando de crescimento espiritual, não é de ter dinheiro, ter família ajustada, não é disso que eu estou falando. Então assim, tem gente que pensa assim, olha, não, eu tô sofrendo um momento aí, eu tô meio frio na fé. Não tô orando, sabe? Não tô lendo a Bíblia. Tem nem vontade muito de ir para a igreja. Quanto tempo você está assim, irmão? Tem só uns 5 anos. Tem uns 10 anos assim que eu estou numa frieza espiritual. Você tem 10 anos que você está com uma frieza espiritual. Você está 5 anos sem vontade de vir para a igreja? Vindo forçado para a igreja? 5 anos? Irmãos, é óbvio que isso não é saudável, né? Eu não preciso nem continuar no ponto. Então não é saudável supor que eu posso ser frio a vida toda. Eu tenho que pensar o seguinte, será que eu nasci de novo? Por isso que uma igreja saudável não deve estimular falsas conversões. Pelo contrário, ela deve questionar. Você tem certeza que nasceu de novo? Tem certeza da sua salvação, que você recebeu um novo coração? E aí você vai se questionar a respeito, porque ninguém conhece tanto você quanto você mesmo, e você vai se questionar a respeito da sua vida. Não existe, irmão, não pode existir uma espiritualidade fria num crente que nasceu de novo ad eterno. É claro que tem momentos que pode acontecer, é óbvio, não é? Nós não recebemos aquela graça, enfim, de Deus em determinados momentos, nós nos desviamos. Pode acontecer, mas não pode ser um estágio muito prolongado, porque senão nós temos que questionar o nosso novo nascimento. E um outro ponto é que ele diz no seu livro que todo crente maduro deve ter um discípulo. Todo crente maduro deve estar discipulando alguém. Então você deve se perguntar, eu estou discipulando alguém? Qual é a pessoa que eu estou conduzindo ali, tendo conversas, dedicando meu tempo, gastando minha energia, estou orando por ela? Tem alguém que você está orando?
Ah, eu tô orando pelo fulano, o fulano tá. Eu tô ali, ó, juntinho em oração com ele por aquilo que ele tá passando. Ah, não, Henrique, eu não tô discipulando ninguém. Então só tem duas opções. Ou você não é um crente maduro, porque se todo crente maduro tem um discípulo, ou alguns discípulos, ou faz discípulos. Ou você não é um crente maduro, ou você não está saudável. Você deveria ser, você deveria estar produzindo isso, mas não está. Então, perceba, mais uma vez, dentro daquilo que nós falávamos com a Rita. Deus não nos chamou para uma fé individualizada. Você sabia que muitas vezes, nós temos o exemplo de Jó, é muito claro, né? Muitas vezes nós somos abençoados quando nós não estamos pedindo coisas para nós. Jó orava pelos seus amigos e recebeu a restituição daquilo que tinha perdido. Não é verdade? Muitas vezes nós somos abençoados quando nós largamos o nosso ego, nossos problemas e dedicamos nosso tempo, nossa espiritualidade, nossa vida aos outros. Deus é o nosso recompensador. Amém? Vou seguir, faltam 2 minutos. Eu não vou chegar ao final. Pode falar. Pode falar, viu? À vontade. Isso é muito interessante porque, por exemplo, a sua aula já está sendo uma aula de disciplina. Então, estar aqui hoje é algo assim, importante. E vou dar um exemplo meu. Uhum. Por mim, pela minha carne, pelo meu corpo, não estaria aqui agora. Uhum. Ah, Jesus, vai no meu dia, tá? Não. Ontem eu tive um dia muito cansativo. Aham. Eu trabalhei o dia inteiro em pé, tive a minha filhinha, algumas pessoas estiveram lá, eu ia até tarde, uma barraca, tinha barraca, e cansaço. Aí eu abri o olho, o Gabriel já estava acordada, Josane, vai ficar aí até que hora? Eu já estou indo, vou levantando. Ah, então tá bom, você está cansada? Poxa, eu estou muito cansada. Ah, então tá bom, então já pode levantar. Quer dizer, é algo que eu levantei e falei, não, eu vou assim, vou na igreja e tal. Se eu quisesse uma desculpa, eu teria minha desculpa. Acredito. Eu teria falado assim, não, estou cansada, trabalhei, mas quer dizer, vir aqui hoje e ouvir isso já é um tapa bem dado para se alertar, saber onde é que nós temos que estar. Porque desculpa a gente vai ter sempre para não estar aqui. Né? Às vezes você até, como você falou assim, de disciplina, às vezes você fica até meio constrangido de perguntar ao irmão, por que o fulano não veio? Aí a pessoa pode até não entender e achar assim, pô, eu não tenho nada na minha vida, eu não quis. Ah, eu tenho esse motivo, eu tenho outro motivo. Ah, fulano veio hoje, aí domingo vem, não vem, outro domingo tem um outro compromisso, aí outro tem. Às vezes a pessoa está com uma dificuldade, um cansaço, uma coisa assim. Sim. Mas às vezes é meramente por um motivo de fraqueza, né? De não constatar que eu já estou bem. Então, assim, é importante estar ouvindo isso. A gente até está perguntando ao nosso irmão assim, ao lado mesmo, eu continuo perguntando. Às vezes, de um modo, ele precisa ouvir isso. Não está muito legal. Eu também não estava. Eu vi que foi tão bom a mensagem. Então, isso aí é um incentivo para a gente estar assim, perguntando ao nosso irmão, mesmo aquele que a gente não tem intimidade. Você não fez semana passada, você fez falta. E outros chamar mesmo assim, ó, você não está vindo. Ah, mas tem que vir. Eu acho que isso faz parte da igreja. Sim. Então, isso é muito interessante, mas eu estou legal, vai? Pode falar. Eu vou parar aqui. Então tá bom. Pode ser. Tá. Eu vou encerrar, então, com um texto. Pedir para o Patrick, que é rápido. Efésios 4:15. Você vai perceber que crescimento não é opcional, porque tem gente que pensa que assim, mas crescimento, Henrique, deve ser para o pastor, ou para aquele camarada ter um chamado, né? É para um crente especial. Crescimento não é para mim. Eu estou na igreja, eu vou para a igreja, eu estou salvo. Eu estou satisfeito com a minha situação. E aí o Patrick vai ler, ó, Efésios 4:15. Eu acho que o 16 também. Amém. Viram? Todo corpo deve crescer em Cristo. Crescer em quê? Em tudo. Quer falar, Túlio? Tá.
Aham, Rodrigo Pimentel? Rodrigo Pimentel, não sei quem já viu a análise que ele está fazendo nesse programa. Uma coisa que eu acho que ele tem é exatamente isso aqui. Porque quando ele vai criticar, por exemplo, aquela professora, Professora do Luan. negro, óculos invertido, né? Aí ele fala assim, ela é muito competente, ela escreveu um livro, porque mas tem uma coisa difícil. É o famoso com todo respeito, né? Sempre, qualquer coisa que você diz depois de com todo respeito, não tem respeito nenhum, né? Não, ele fala muito gentilmente, sim, sim, sim. Aham. Sim. E assim, para encerrar agora, 10 horas? Amém. Nós temos que. Nós temos que. Sabe a compreensão, Josane, de onde vem? Quando nós lemos Atos, por exemplo, nós vamos ver a igreja ali não tem muito esse senso de organização, nem organização eclesiástica, eu diria propriamente. Você não vai encontrar. Você vai encontrar um senso de organização comunitário. É diferente. O que você vai falar, vai ver eles fazendo junto? Comendo. O que eles faziam? Eles comiam juntos. O que eles faziam? Eles estavam em casa juntos. Eles estavam em casa uns com os outros. Eles oravam juntos. Você vê que não tem um senso de organização. O horário é tal para tal lugar. Você vê que Pedro, quando é solto da prisão, né, ele chega lá, tá todo mundo orando. Quando vem Pedro, acharam que era uma visão, né? Aí entraram lá na casa, tem alguém no portão lá. Pedro chegou. Ih, Pedro, nada, você tá vendo coisa. Aí era Pedro mesmo. Pedro já os encontrou orando. E o que Pedro fez? Aí chegou para orar também, porque ele chegou, estava todo mundo orando. Você vê que é um senso comunitário. Então, essa questão do será que eu vou hoje? Eu estou desanimado. É porque a nossa cabeça está impregnada, por causa da igreja moderna, está impregnada no sentido da organização eclesiástica. Dos cargos, de como funciona a liturgia, do horário tal ao tal. Então, o meu compromisso se resume às 9 da manhã de domingo ao meio-dia. Por isso que seus irmãos vêm falando muito a respeito disso, porque esse não é a compreensão bíblica, não faz sentido. Vocês viram a tragédia que aconteceu no sul do país ontem? Muito triste, né? Uma cidade inteira destruída, quase 1.000 pessoas feridas. Já chegou a quase 10 mortos, eu acho. Então, assim, muita tristeza. Então, você imagina, igrejas estavam naquele ambiente, sim ou não? Igrejas estavam ali. Igrejas, no sentido de templo, foram destruídas. É verdade. Aqueles irmãos deixaram de ser igreja por causa disso? Essa compreensão existe biblicamente? É claro que não, eles são uma igreja. E eu espero, inclusive, que eles estejam se ajudando uns aos outros, se reunindo. Nem sempre com uma pregação expositiva muito elaborada. É claro que não. O camarada está envolvido na sobrevivência. É claro que não. Mas lendo um salmo, pregando, se ajudando, não é? Se exortando, estimulando a fé uns dos outros. Amém? Mais algum comentário para encerrar? Alguém quer falar? Então vamos orar. Fique de pé. Pedir para o Rômulo orar para encerrar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta grande oportunidade, por este rico ensejo de estar na tua casa, falando e meditando nas tuas verdades, aprendendo da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por essa tão doce comunhão que podemos desfrutar uns com os outros. Obrigado, Pai, pela oportunidade de sermos exortados uns pelos outros, para que possamos crescer em Cristo Jesus, sendo conformados à sua imagem e semelhança. Obrigado, Deus, porque se nesta vida caminhássemos sozinhos, Pai, nós não poderíamos crescer, nos desenvolver, porque ninguém faz nada sozinho, Deus. Obrigado, portanto, Pai, por esta congregação, por esta tão aprazível união. E eu te peço, Pai, e te rogo, que nos unas a cada vez mais, que nos preenches, que nos enches de um espírito de amor, de fraternidade, ó Deus, para que sejamos aproximados uns dos outros, para que nos compadeçamos, ó Deus, das necessidades do nosso próximo, para que nós o ajudemos, para que nós os apoiemos.
nas suas necessidades, ó Deus, que nós façamos contato com aqueles irmãos que porventura não estão vindo mais, que estão ausentes. Ó Deus, move os nossos corações, ó Deus, em amor para uns com os outros, ó Deus. Esta é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.